Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdo para a gente trabalhar a nossa cabeça, usar esses processos dentro da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, corporativa. Eu gosto sempre de lembrar qual é o propósito do nosso canal. O propósito do nosso canal é que você melhore a tua capacidade de comunicação, de forma com que você melhore todos os teus relacionamentos, seja pessoal, familiar ou profissional. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo. Por isso que toda vez a gente conta casos aqui, a gente fala de situações que a gente viveu no nosso mundo corporativo. Vocês sabem que eu sou psicólogo humanista, sou consultor de empresas, sou empresário desde os 16 anos de idade e tenho bastante história para contar, bastante conteúdo para dividir com vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho de... Sempre o nosso conteúdo está ligado ao feedback, porque feedback para nós é uma ferramenta, é a única ferramenta possível de ajudar as relações humanas a evoluírem, através do diálogo, através do feedback. E o feedback é a única ferramenta que você pode ajudar as pessoas a melhorar. Se você souber usar o feedback, é lógico, o feedback pode ser uma ferramenta importante que ajude nas tuas relações e você ajuda as pessoas, ou ele pode ser uma ferramenta muito ruim que destrua as tuas relações. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não sabe como usar de forma correta, tá? Então, é importante você na sua comunicação saber usar as ferramentas, a linguagem, a palavra é uma flecha. Uma vez que ela está solta, você não tem mais controle sobre ela. Então, como você usa ela é extremamente importante. Então, ó, no mundo corporativo, e hoje eu quero falar um pouco sobre o mundo corporativo, mas isso, se você pegar o exemplo do mundo corporativo e levar para a tua vida pessoal, para os teus filhos, para a tua esposa, para as tuas relações sociais, elas servem de qualquer jeito, tá bom? Por quê? O que tem de comum o mundo corporativo, a sua vida familiar, a sua vida social, a sua relação com seus filhos? O que tem de comum? Sabe o que tem de comum em todas essas relações? O ser humano. Em todas elas você está se relacionando com o ser humano. E eu te diria que feedback é uma coisa que você dá a qualquer ser, até o ser vivo. Qualquer ser vivo, é uma planta. Para de regrar uma planta. Para de pôr um pouquinho de água nela. Para de vez em quando pegar ela e botar no sol. De vez em quando tirar do excesso de sol. De vez em quando deixar ela tomar uma chuva. O que vai acontecer com a tua planta? Para de pôr comidinha lá no aquário do teu peixinho. Para de trocar o oxigênio da água. O que vai acontecer com o teu peixinho? Então, gente, quando você está lidando com um ser vivo, né? E principalmente com o ser humano, porque o ser humano é o que pensa, é o que age, é o que tem imaginação, diferente do animal irracional, né? Você tem um complicador com o ser humano. Por quê? Porque o ser humano está no mesmo nível que você. Então você precisa saber lidar com isso. Então, olha, a grande maioria das vezes quando você faz uma análise de comportamento no mundo em que você vive, você tem, a grande maioria das pessoas pelo menos, elas têm o cacuete de julgar a primeira impressão. O fato aconteceu, alguém te contou, você absorve aquela versão como verdadeira e toma a tua decisão em cima daquela verdade que você absorveu. Isso é o maior erro que você pode cometer. Quando alguém te traz uma questão, um problema, seja na tua vida pessoal, na tua vida profissional, a pessoa te trouxe uma equação. E você tem que entender essa equação antes de buscar a solução. Porque a maioria de nós foram treinadas para colocar foco no problema. Você quer ser um profissional de sucesso? Quer ser um ser humano bem relacionado?
foque solução. As pessoas vão te procurar para conversar contigo, vão dizer, não, vamos conversar com o José lá, porque ele é um cara que tem solução para tudo. Esse é o cara que põe foco na solução. Porque o problema qualquer pessoa enxerga. O ideal é você pegar o problema, entender o processo que levou aquele problema, e como eu entendo isso? Questionando os agentes do processo. Entendendo o que aconteceu com os agentes do processo. Aí eu entendo o problema e vou buscar a solução. Ou seja, o problema é uma equação matemática, que eu faço o cálculo é averiguar tudo o que aconteceu, todos os pormenores e busco a solução. Para isso, a minha comunicação assertiva é extremamente importante. O que aconteceu? Como aconteceu? Quando aconteceu? Quem foram os envolvidos? Qual a participação de cada pessoa? Quem pode ajudar com a solução? Se você não tiver esse questionamento socrático, ou seja, fazer o teu senso crítico funcionar, você não encontra a melhor solução do problema. Então, o mundo corporativo, na sua vida pessoal, com o seu filho, seja lá o que for, seu filho brigou na escola, amigo deu um tapa nele e ele veio chorando para casa. Quando você traz essa questão para dentro de casa, você já tem uma tendência de culpabilizar o amigo dele. Você não sabe o que aconteceu. Você só sabe a versão que te trouxeram. Qual a minha postura? É levantar o que aconteceu. Através de questionamento, de pergunta, de visita à escola, de conversar com a professora, conversar com quem acudiu, com quem viu, com quem presenciou. Aí sim eu formo o meu raciocínio. Eu formo o meu senso de julgamento daquela situação. Eu vou contar para vocês um caso. Eu estava fazendo a gestão de uma empresa e essa empresa trabalhava com outras empresas. Nós tínhamos funcionários em vários pontos de atendimento. Então eu tinha ponto de atendimento que eu tinha uma funcionária, tinha ponto de atendimento que eu tinha duas, tinha ponto de atendimento que eu tinha três, tinha ponto de atendimento que eu tinha 5. E nessa região, que é a nossa região aqui da Baixada Santista, que são 5 cidades na região metropolitana na época, hoje são 9, mas na época eram só 5, nós tínhamos atendimento nessas 5 cidades. Nós tínhamos 128 funcionárias mulheres espalhadas por toda a região. E como nossos funcionários terceirizavam uma coisa crítica, que era a aprovação de crédito, né? Nossa funcionária entrevistava o cliente e aprovava o crédito. Aprovava o crédito, o lojista vendia e a nossa empresa garantia o crédito. Então nós tínhamos um nível de responsabilidade muito grande, porque se a nossa funcionária não trabalhasse dentro dos nossos critérios, nós perdíamos dinheiro. Então a gente tinha que, primeiro, ter critérios claros. Segundo, ter apoio operacional às nossas colaboradoras. Então, a maioria dos nossos clientes, que eram lojistas, sabiam que a gente não trocaria funcionária de loja, a não ser por mau atendimento ao cliente. Por quê? Porque isso era uma regra dentro do nosso negócio. Porque se a minha funcionária fosse muito boa no crédito e começasse a negar muita venda, e negar com critério, o vendedor ficava chateado porque ele não ganhava comissão, o gerente ficava chateado porque ele não ganhava comissão e o dono ficava chateado porque ele vendia menos. Aí o que eles inventavam? Essa funcionária não presta. Então eu não podia trocar a funcionária porque eles queriam. Eu só trocava por um motivo efetivo. Se houvesse maus tratos a um cliente ou ao outro colaborador, uma briga interna e tudo mais. Um dia um cliente me chama, e eu estava lá, eu fui lá na loja conversar com ele era um cliente grande nosso, ele representava lá, vamos dizer, uns 25% do nosso faturamento, ele tinha uma rede de loja com a gente, e esse fato aconteceu na loja onde ele ficava, ele me chama no escritório lá em cima e ele me mostra na câmera a nossa funcionária, que era encarregada, lá eu tinha 5 pessoas nessa loja e uma encarregada. A encarregada discutindo com o cliente no balcão. Naquela época ele não tinha
áudio, só tinha visão, mas você via nitidamente a impressão que a funcionária estava falando de forma agressiva com o cliente falando de forma agressiva com ela, a mulher do cliente falando de forma agressiva com ele falando com ela, ou seja, era uma briga ali entre três, a nossa colaboradora e o casal, que era duas pessoas idosas. Ele viu aquilo, ele me mostrou aquilo e falou, eu quero que você tire essa moça daqui agora. Eu falei para ele, você vai me desculpar, eu não vou tirar ela daqui agora. Eu vou apurar o que aconteceu e aí eu tomo minha decisão. Ele falou, mas você não precisa apurar o que aconteceu, você está vendo o que aconteceu. Eu falei, não, eu estou vendo o que aconteceu. Realmente o que aconteceu me dá a impressão que houve uma discussão. Agora, eu não sei o porquê. Eu não sei o que aconteceu. E aí ele falou, então eu te dou 24 horas para você tomar sua decisão, senão vou encerrar meu contrato com a sua empresa. Eu falei, tá bom. Eu desci, chamei essa colaboradora, tirei ela de dentro da loja, fomos numa lanchonete na esquina e eu perguntei para ela, o que aconteceu? Ela falou, olha, o cliente chegou no balcão para fazer o crediário, ele estava com os documentos na mão, eu dei bom dia para ele, a esposa dele falou para mim, olha, fala alto com ele que ele é surdo. Eu comecei a falar com ele, não com tom não alto, mas ele não ouvia, aí eu comecei a conversar com ela. Quando eu comecei a conversar com ela, ele ficou bravo, começou a discutir com ela, ela pediu para mim falar alto, porque senão eu iria ficar bravo, e aí eu comecei a gritar para ele poder me entender, e todo o atendimento foi feito aos berros. Mas não que eu tenha maltratado ele ou que eu tenha gritado com ele, foi uma situação do contexto. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei com ela para a loja, pedi o cadastro do cliente, peguei a ficha do cliente e falei, bom, eu não vou subir para o meu cliente lá, para o dono da loja e dizer que esse foi o fato, que ele vai dizer que eu sou um mentiroso. Naquele dia à noite eu fui na casa do cliente, o cliente morava num bairro periférico, aqui na região da Baixada Santista. À noite eu fui lá, um bairro bem humilde, e bati na porta dele. Dei o meu cartão, um cartão sem identificação do meu cargo, só dizendo que eu era da empresa X. E pedi para a esposa dele para conversar com ele. Eu falei, olha, eu sou da empresa tal, vim fazer aqui um contato de pós-venda, entender o que aconteceu no seu atendimento hoje. Gostaria de falar com a senhora e com o seu marido. Ela falou, não, pode entrar. Entrei na sala dela, uma casa humilde, mandou eu sentar no sofá, sentei. Ela falou, peraí que eu vou chamar meu marido. Ela entrou. Aí ela volta com ele volta meio devagarinho, com a bengala. Aí ela fala para mim, ó, grita com ele que ele é surdo. Naquele momento, eu tive vontade de dar risada. Mas eu atendi eles de boa, conversei com eles, perguntei, houve algum maltrato no atendimento, algum problema? Ela falou, não, a sua funcionária atendeu direito, ela só estava gritando porque eu pedi, porque ele não ouve e não sei o quê. E ele bravo com ela também já na hora comigo, porque ele não entendia o que eu falava, o que ela falava. Aí eu falei para ela, a senhora tem o meu cartão, quero que a senhora vá na loja amanhã, fale para o gerente o que aconteceu, que não houve nenhum mal-entendido, nenhum maltrato. E a senhora pega uma sandália para a senhora e uma sandália para o seu marido por conta da nossa empresa e tudo mais. E no dia seguinte ela foi na loja, esclareceu o assunto e a nossa funcionária continuou lá por muito tempo. O que a gente aprende com essa história? Que toda decisão que você toma no ímpeto, sem entender o processo, você está correndo o risco de tomar uma decisão errada, de cometer uma injustiça. Se eu tivesse descido aquele dia com raiva da minha funcionária, mandado ela sair do balcão, levado ela para fora e dizer, você está demitida, vai amanhã na empresa receber teu pagamento, o que eu estaria fazendo? Eu estaria cometendo uma injustiça, além de ter perdido uma excelente colaboradora. Então, quando você, no mundo corporativo, toma decisões sem entender o processo, sem entender o que aconteceu, você pode ter certeza, a grande maioria das vezes a sua decisão vai carregar falhas. E falhas que você às vezes não consegue mensurar as consequências a longo prazo. Então, é importante você, na sua comunicação, por isso que a comunicação assertiva ela é tão importante. Por quê? Porque ela te ajuda a resolver essas coisas. Ela te ajuda a você aprender como você extrai da pessoa
o que ela está tentando te dizer e que está por trás das palavras dela. Porque a comunicação não é só o que você fala, é o que você extrai da pessoa. Por isso que eu disse em outro vídeo aqui que eu gravei, que a maior falha quando você tenta extrair alguma coisa das pessoas é quando você faz a pergunta e responde para ela. Pô, você não conseguiu fazer esse trabalho por quê? Não deu tempo? Não deu tempo. Ela já te responde, não deu tempo, fulano me usou e tal, não deu tempo. Então, se você quer extrair o que aconteceu, faça uma pergunta e espere a resposta. Porque quando você dá a resposta, sabe o que você fez? Você acabou de dar para a pessoa uma resposta que ela provavelmente poderia não ter e você acabou de fazer uma interpretação sua, você não sabe o que aconteceu. Então, cuidado quando você faz esse tipo de comunicação, porque ela atrapalha você a extrair a realidade do que aconteceu, beleza? Então, pessoal, a importância desse tipo de processo dentro da sua vida pessoal, familiar, corporativa, é muito importante. Porque quando você extrai da pessoa o que aconteceu, você ajuda a pessoa. Você consegue, através da sua ferramenta feedback, ajudar a pessoa a melhorar em determinados contextos que ela precisa. Às vezes você conversando com o teu colaborador, se você identifica que ele precisa de um foco, ele precisa de uma ajuda sua. Eu costumo discutir com as pessoas no mundo corporativo que eu coloco as pessoas em degraus, né? Então, quando eu olho para um colaborador, e volto a dizer, você está lidando com o ser humano, então contextualiza isso em qualquer contexto da sua vida, pode ser no mundo corporativo, no mundo pessoal, onde for, no teu clube de serviço, não importa. Eu olho para a pessoa e pergunto, por que essa pessoa ainda não faz o que eu espero dela? Então, para mim, essa pessoa está no primeiro degrau dessa escada. Por que ela não faz o que eu espero dela? Quando eu coloco ela no primeiro degrau, a minha resposta pode ser, ela não faz porque não quer, ou ela não faz ainda porque não sabe, mas ela quer. Então, quando ela está no primeiro degrau, eu tenho que responder para mim mesmo, ela quer ou ela não quer? Se essa pessoa não quer, e tem pessoas que não querem, você tem que respeitar. Ela não quer porque não é o que ela deseja fazer, ela não quer porque ela não está com o saco, ela não quer porque ela está ali obrigada, ela não quer por N motivos. Mas o principal e mais importante é que ela não quer. Então, se a pessoa não quer, eu não perco tempo com essa pessoa. Sabe, tem um ditado oriental que diz, quando o discípulo estiver pronto, o mestre vai estar pronto. Então, o mestre nunca tenta ser mestre de um discípulo que não está pronto a ser discípulo. Então, os caras não quer, não esquece, troca ele. Deixa ele ser feliz, deixa ele ir para outro lugar, esquece essa pessoa e parte para a próxima. Aí você colocou a pessoa no primeiro degrau e diz, ele quer. Ele quer, eu coloco ele no segundo degrau. Essa pessoa entendeu efetivamente o que eu espero dela? Olha, presta atenção. De quem é a obrigação de fazer ela entender o que eu espero dela? É porque ela leu um anúncio no jornal e se candidatou ao cargo de financeiro? Ela acha que tem que ser financeiro, é isso? Ou você tem que explicar para ela quais são as atribuições do financeiro dentro da sua empresa? Muitas vezes a gente faz explicações rasas e acha que a pessoa tem a obrigação de saber tudo. Então, ó, primeiro degrau ela quer, segundo degrau ela entendeu o que eu espero dela. Tudo bem? Terceiro degrau que eu vou pôr ela. Eu pergunto, ela quer, ela entendeu, mas ela ainda não faz o que eu espero dela. Aí eu me pergunto, ela recebeu o treinamento adequado para fazer o que eu espero dela? Porque ela vai ser uma financeira. Mas para ela entender o processo que um financeiro tem dentro da minha empresa, eu preciso treinar. Se eu não treinar e largar ela lá, não vai dar certo. Ela precisa de feedback todo dia.
olha, você está certo aqui, você precisa melhorar aqui, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, ó, ela entendeu, ela entendeu e ela recebeu o treinamento adequado para fazer o que eu espero dela, mas ela ainda não faz o que eu espero dela. Ela não tem as ferramentas adequadas para fazer o que eu espero dela. Ela foi para o 4º degrau. Ok? Quando ela foi para o 4º degrau, eu me pergunto, eu dei para ela as ferramentas que ela precisa? Ó, é incrível, mas o cara é financeiro da tua empresa, mas ele não tem a senha nem para pegar o extrato de manhã cedo. Ele fica esperando você chegar. Ele não precisa saber a senha para fazer um pagamento, mas ele precisa ter a senha para ver os extratos. Para ele chegar de manhã cedo e poder conciliar a conta se é que você quer que ele concilie. Aí chega às 10 horas da manhã, você cobra ele porque ele não terminou a conciliação. Você esquece que você chegou às 9, só liberou o extrato para ele às 9h30. Então, ó, ele quer, ele entendeu, ele foi treinado e ele recebe as ferramentas adequadas. Aí ele começa a fazer o que eu espero dele. Num determinado momento, ele não faz mais o que eu espero dele, depois de anos. E aí, eu talvez tenha que colocar ele no 5º degrau. Ele tem problema pessoal intransponível naquele momento que impede que ele faça o que eu espero dele. O que é problema pessoal intransponível? Uma gravidez, um parente doente internado em estado muito grave, um filho doente, um problema de relacionamento do casal. Tem uma série de problemas pessoais que as pessoas às vezes não sabem lidar. E isso interfere no mundo delas, em todos os contextos da vida delas. Como que eu posso colaborar para que isso se resolva? É ter a percepção que essa pessoa sempre fez o que eu esperava dela e nesse determinado momento tem algo errado. Eu vou lá extrair dela o que está errado. O que eu posso ajudar? Ela precisa de férias, precisa de um descanso, precisa de uma ajuda, precisa de alguma coisa. Porque eu investi tempo nessa pessoa e eu não quero perder essa pessoa. Como que eu posso recuperar esse profissional? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a sair daquela situação pessoal intransponível naquele momento? Se eu não tiver essa percepção, eu não tenho condição de ter uma comunicação assertiva com essa pessoa e tentar entender o que aconteceu e tentar ver como eu posso ajudar. Mas o mais importante que você tem que aprender com esse processo é que só tem um momento onde a decisão é da pessoa. É o momento do 1º degrau, se ela quer ou se ela não quer. Porque todos os outros, 2º, 3º, 4º e 5º degrau, não dependem 100% dessa pessoa. O 2º, 3º e 4º degrau depende 100% de você, e ajudar ela a se recuperar do 5º degrau do problema pessoal intransponível talvez também dependa de você. Então não adianta quando você contrata um profissional, quando você tenta educar um secretário da tua casa, uma secretária, ou o próprio trabalho com teus filhos, e você coloca o problema na mão do outro, quando o problema na verdade é nosso. E vou te contar um segredo, toda vez que você traz o problema para você, a capacidade de resolver ele está na sua mão. Quando você finge que o problema não é seu e joga na mão do outro, você acabou de perder todo o controle e toda a possibilidade de resolver aquele problema, porque você jogou na mão do outro. Então a comunicação te dá essa capacidade de percepção, sabe? Quando você desenvolve a tua capacidade de comunicar melhor com as pessoas, quando você desenvolve a tua capacidade de usar essa ferramenta chamada feedback, ela te ajuda a ampliar essa tua percepção do ser humano, das pessoas com que você convive. E comunicação assertiva é algo imprescindível na sua vida, nos seus relacionamentos. Entendeu, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Eu gostei bastante de estar aqui com vocês. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, isso é importante. Acionar o sininho aí para que você receba nossas comunicações sempre que a gente postar um novo conteúdo.